sedução. Jean Baudrillard. É o nosso dialogador de hoje. É o Jean Baudrillard? Não, mas o pensamento dele passa por este livro do Jean Baudrillard. É o artista plástico, o artista visual, o homem de teatro, tanto como ator, como diretor, e o homem da gráfica, do artista, do design gráfico, que é o nosso dialogador de hoje. Ele é o Diego Landim. Diego Landim, no segmento anterior, falamos de Baudrillard, falamos de teatro, estamos falando também de representação e vida. E aí, vamos falar de vida. Sim. Porque você me trouxe uma foto do pai dele, que eu acho que junta tudo, junta arte e representação. Porque é pai, mas é um artista. Sim. O nome dele é? Casani. Casani. Por que você trouxe uma foto do Casani abraçado ao seu filhinho, que é você? Pelo fato de que esse corpo tem história também, né? Esse corpo, ele se dissolve, mas ele tem uma história. Este corpo aí, né? É. Esse corpo saiu daqui e saiu daqui, ó. Minha mãe, Kátia. Porque você trouxe a mãe também, Kátia. Pintada pelo... Pintada pelo pai. Sou eu com a mamãe. Isso aí é interessante, a história desse... Porque o papai deve ter pintado... Eu tinha 2 meses nesse nanquim que ele fez. E isso passou, eu me lembro, na casa da minha avó, que ficava assim, pendurado, num papel, né? Assim, um papel que não era um canson, uma coisa... E aí, quando eu fui me mudar, eu pensei, eu tenho que moldurar isso, porque isso significa tanto. É o primeiro retrato que o papai fez de mim, né? E da minha mãe me amamentando, né? Primeira representação que eu tenho de mim no mundo, feito pelo meu pai, né? Olha aí a loucura. E aí eu falei, pô, eu tenho que trazer isso para o Ricardo, porque é muito importante, até porque o espetáculo ele tem esse lastro da família, tem um lastro... O espetáculo que você fala é o Ela. O Ela que vai estrear agora em fevereiro, um espetáculo dirigido pelo nosso Diego Landim. Sim. Tem essa, digamos, essa temática da família, né? Da maternidade também. O Ela é a mãe também. O ela é a mãe, o ela é a filha, mas é a mãe também. É o conceber, o ela é a força criativa do conceber e é a força do cuidar. E a mãe é... E a mãe de si mesma também, porque ela está se reproduzindo, Se reproduzindo, ela está se reproduzindo. Sim, claro. Com novos corpos, né? Exatamente. Então a mãe dela própria. Sabe o que é muito doido? Eu estava conversando com uma amiga minha um dia desse, a gente se esquece que a gente vem de outro corpo, né? A gente vem de outro corpo. A gente é parido. A gente pode ser tirado cirurgicamente, que seja, mas a gente estava em outro corpo. A gente estava em outro corpo. E a gente se esquece disso. Você morava no outro corpo. Eu morava no outro corpo. Você se alimentou de outro corpo. De outro corpo. Que é este corpo da mãe. Eu parasitei um outro corpo. É verdade. E continuou, olha aqui, o alimento é a mãe. E ainda fica, isso a mãe ainda é o fica, alimento exatamente. aqui, olha aqui, ela amamentando. Né? Isso é algo que a gente se esquece, porque a gente vira sujeito soberano, bem representado, com mão, olho, papapá, discurso, e esquece que a gente veio de outro corpo. Que antes a gente não existia, entende? E que teve de haver outro corpo para nos conceber, né? Tudo bem que aí o ciborgue, né, fura isso, o ciborgue não precisa de outro corpo, mas enfim, isso é constituinte de uma humanidade. De uma linguagem. Não, nem de uma humanidade. Transcende a humanidade, porque os animais irracionais também são de outro corpo. O ciborgue ele é reproduzido por uma época, por uma tecnologia, por uma mão de uma ciência. Então, sempre vem de outro corpo, sempre vem e vai. Né? E mesmo quando você é adulto e pensa autonomamente, você está inserido nas referências que leu, que viu, que pensou. Você está perpassado pelo outro. E, ao mesmo tempo, pelo filtro que você fez do outro. Exatamente. Não é? E você está mamando aqui. Estou mamando na Kátia, minha mãe maravilhosa, uma santa. Para me aguentar, tem que ser uma santa. Não, uma santa. É divina. Você não desmamou ainda. Ninguém desmama, né? Não dá para desmamar, não. É difícil desmamar, né? Mas... E você procura mães também? Interessante você falar isso, porque eu faço análise, né? E do que surgiu na análise é que eu procuro, Ricardo. Eu acho que hoje eu, né, tendo mais consciência, elaborando um discurso, uma palavra em cima disso, eu acho que menos, mas eu já procurei muita mãe.
E mãe, pai, e mãe... E mãe e homem, mãe e namorada, mãe mãe e namorado. E mãe, todo mundo era mãe. Todo mundo era Eu acho que mãe. ainda tem uma certa dimensão. Eu que sei da sua vida pessoal, afetiva, sexual, eu acho que até hoje ainda tem umas mães. Tem. Muitas mães, muitas mães. Umas mãezinhas que regula, que controla, que dá limite, né? É bom não citar o nome, né? É bom não citar o nome, mas enfim. Mas enfim, você trouxe pai e mãe para falar disso. Para falar da consciência de que nós, apesar de todas as autonomias, somos frutos de outro corpo, de outros corpos. Somos filhos, né? De outros somos e de outras culturas, né? Não podemos esquecer isso. É interessante porque nós vivemos numa época extremamente, enfadonhamente medíocre e que o efeito, parece que a gente não tem história, né? A gente é pura visibilidade em rede social, a gente não tem linhagem, a gente não tem... parece que o mundo começou ontem, ou o mundo começa agora. Quando eu falo, é um efeito ontológico do efeito, é um efeito ontológico do efeito, do puro efeito. O eu ontológico, como se o eu fosse ontológico. O eu fosse ontológico. E pior, o eu e o que eu digo. E o que eu digo virtualmente, através de uma rede, como eu elejo um presidente... Está entendendo? O pior é porque esse discurso elege presidentes. Essa concepção ontológica de vida, de existência, autocentradas, elege, faz política, faz, interessantemente, paradoxalmente, história. Faz história. O eu ontológico, o eu que nega a história, faz história. Eu acho que aí nós tocamos num ponto fundamental, fundante mesmo da sociedade hoje. É que o sujeito acha que o mundo se resume... Que o mundo é projeção do que ele acha. Projeção do que ele acha. Não Exatamente. E o que é pior, intolerantemente em relação ao outro. É violento. A diferença. De forma violenta. Violento. Exato. Se o outro não sou eu, deve ser exterminado. Deve ser exterminado. Ou pedir exílio. Grandes déficits cognitivos. Ou pedir exílio, como o nosso... John Williams, exatamente. Ou pedir exílio, porque está correndo risco de morte. E isso ser celebrado, né? Isso ser ovacionado, assim, eu digo, por essa direita histérica, irracional assim, né? Porque eles pensam, eles são organizados, né? Eles não são mais os burrinhos histéricos que pensávamos. Eles elegeram presidente, cara. Eles elegeram presidente. A gente não pode dizer, isso aí é menor. Cara, eles estão ganhando e a gente tem que ter consciência disso para fazer a nossa luta com consciência. Assumir o nosso erro, da esquerda, do sujeito, que seja. A gente tem que assumir, a gente tem que ser um narciso que se olha e fixa, mas que olha o que está ao redor. Narciso às avessas, o narciso que recusa o espelho, alguma coisa assim. O Nelson Rodrigues aí, né? Narciso que cospe na própria imagem. Mas no nosso caso não, é olhar e... Olhar e ter... enxugar a gosma. Olhar e não se matar. Olhar e não pular para o lado. E não pular para o lado. Exatamente. A gente tem que... Mas também não se admirar, né? Não, também não ficar agora na contemplação. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não se admirar, não no sentido de ficar perdido no nosso autoelogio. Mas claro que devemos admirar a coragem, né? O próprio ato do exílio do John Williams é um ato de coragem também. É um ato corajosíssimo. É um ato de dizer, antes que me matem, eu continuo na militância vivo. Vivo. Mesmo que seja através das redes sociais, mesmo que seja fora do Brasil, mas é preciso recuar para continuar coragem, vivo. é um ato admirável do John Willis, né? É muito terrível. É terrível, é terrível. Mas ainda antes do objeto surpresa, há um objeto terrível, uma imagem terrível que marca o século XXI. E foi essa imagem que o nosso dialogador de hoje, o Diego Landim, nos trouxe. Ele, que é um homem de teatro, nos trouxe uma foto de uma cena de cinema. Buñuel, é isso? O Cão Andaluz. O Cão Andaluz. Buñuel e Dalí. A famosa cena do corte da navalha nos olhos, né? Na íris, na retina. Exatamente. Por que você trouxe essa imagem? Primeiro porque esse filme ainda me reverbera e violenta. É um filme cruelmente belo e poético, né? Inclusive é uma imagem que está no espetáculo, essa imagem clássica. Utilizamos no espetáculo Ela. Olha aqui. Para provar isso, tem o olho e o que você destacou no seu cartaz. Eu sei que esse cartaz é seu. Com a foto do
do Beto, né? Sim. Tem um olho, olha o olho. Sim. Fala, mas fala. Mas, não, eu destaquei um olho e sumiu outro também, né? Exato. Então, será que esse olho passou a navalha, né? Foi será esse que esse olho foi? Né? Olha aqui. Isso. Mas você estava falando do Buñuel. Sim. Que é algo que persegue você, uma imagem que te persegue. Me persegue. Primeiro que é uma imagem que ainda me choca, né? E quando eu assisto o filme me choca. É uma imagem que eu acho que é eterna, eternamente... É uma imagem que é polissêmica, mas no meu caso eu trouxe aqui, já que a gente está falando tanto de visualidade, visualidade que é uma das forças que cruzam o espetáculo, né, que compõe o espetáculo, a questão da visualidade, e trouxe quadros e fotos e tal. E eu trouxe essa foto, essa imagem, porque nós precisamos nos cegar para enxergar melhor. Nós precisamos nos cegar para enxergar melhor. Explique-se, senhor Diego Landim. Precisamos nos cegar para enxergar melhor. Para enxergar e para escutar melhor. A gente precisa cegar toda essa camada de tecnologia, de arbitrariedade, de um narcisismo autofágico, né? Para conseguir enxergar o outro e eu mesmo sendo o outro. Precisamos nos cegar. Como nos cegar? Não sei. Não é cegar, não estou dizendo que é cegar, pegar uma navalha e se cegar. Eu acho que tem a ver... A arte faz isso. A arte pode fazer isso. Nos cega daquilo que é comum, que é padrão. Para ter uma atenção. O minimalismo nos leva a isso também, não é? E tem a ver com isso aqui também, ó. O Jean Baudrillard tem a ver com isso, porque o conceito dele é aquele conceito de gordura, não, de obesidade da informação. Que ele trabalha com obesidade. Sim, Quer dizer, sim. você tem tanta informação que acaba não tendo acesso a nenhuma. A nenhuma. Não é? A nenhuma. Então, quando você está falando aqui, não tem a ver com Baudrillard, porque é como se você precisasse, fazendo aqui uma intertextualidade com você, como você acabou de dizer, e com o Baudrillard, seria o seguinte: do mesmo jeito que você disse que é preciso cegar para a gente enxergar melhor, é preciso emagrecer para a gente ser mais, ter mais substância. Sim. E substância, entende? Sim, emagrecer das informações. Emagrecer das informações, não emagrecer... não emagrecer fisicamente. Isso aí, emagrecer de toda essa gordura, essa excessiva... Sim, essa futilidade, essa né? futilidade, para poder ter acesso ao essencial. Exatamente. Ao essencial que sempre muda, não é um essencial que, digamos, que é um imutável, né? O essencial, ele sempre está ali, rodopiando. O essencial dinâmico de cada coisa. Dinâmico. Mutante. Outra coisa linda que também se disse, que precisa cegar para ouvir melhor. Para ouvir melhor. Porque se você também elimina um sentido, aguça o outro. Claro. Como quem se cega das primeiras tragédias que fundam o teatro ocidental, quem se cega? Édipo, não é? Ele precisa se cegar. Tudo bem que há toda uma questão de expurgar e tal. Mas, espiar, né? Mas ali ele se afirma sujeito. Naquele se cegar, ele também se afirma sujeito. Há uma afirmação de vida muito doida nesse cegar, entende? Não um sujeito soberano, mas um sujeito que escuta, porque ele não escutava ninguém. Édipo não escutava ninguém. E todo mundo diz, rapaz, na carteira... Ele não escutou Tiresias, né? Não escutou Tiresias, não escutou Arautos, não escutou ninguém. Aí ele vai, é um sujeito soberano, né? Aí, rapaz, que loucura. E agora me veio uma coisa interessante. Nós que somos escritores gostamos tanto das palavras. Olha aqui. É o mesmo som. Espiar, não é? E espiar. Ver. Espiar. É? Quer dizer, Édipo, ao mesmo tempo que estava espiando com X, né? Passou a espiar. A ver melhor. Mas esse aqui também é o objeto que você me trouxe, não foi? Sim, porque é um papel com uma palavra. Com uma palavra apenas. Que eu profanei aqui, escrevendo... Tem que ser profanado. Espiar e espiar com S e espiar com X. E está escrito o que aqui? Olha aqui. Ele me trouxe uma palavra para pautar o nosso encontro e para ele falar a respeito de... Fala, Diego Landim. Tecnologia. Primeiro eu trouxe como uma piada assim, uma graciosidade, uma graça, né? Que tecnologia, você termina com o espetáculo Apareceu Margarida com a palavra, qual é a palavra?
Tecnologia. Tecnologia. Como eu assisti várias vezes, mas faz um tempinho da última vez que eu assisti, porque é como se fosse o sentido da vida, né? Você vem repetindo o espetáculo todo, tensionando a plateia. É o sentido. O que é, o que é, o que é, o que é. A gente sempre... E você falando... E no final... Tecnologia. Ela diz que no final da peça Apareceu Margarida, que eu fiz durante tantos anos, mais de 2 décadas. Maravilhoso. Ela dizia exatamente que ela convidava os alunos para a próxima aula e a palavra que engasgava ela era exatamente a palavra tecnologia. Porque eu acho que é a tecnologia que é a grande professora, é a grande Margarida. Exatamente. A grande opressão é ela mesmo. Exatamente. E eu trouxe essa palavra por isso e porque o espetáculo Ela também fala de tecnologia. Ela também é tecnologia. Ela também é tecnologia. Ela é beleza, ela é saúde, ela é doença, ela é revolução, ela é poesia, ela é a Jéssica, ela é o feminino. É o Diego. Ela sou eu, ela é o outro, né? E ela é política e ela, eu repeti, eu já falei. Já. Ela Mas é tecnologia, isso, mas é é isso. porque ela vai. É isso mesmo, é ela. Ela é louca. Ela é louca. Ela é louca. Você é uma louca. É uma louca. Ah, louca, mas Uma é que bom louca. que seja. Eu me lembrei do autor da Madame Bovary, como é o... Ai, meu Deus. Flaubert. Flaubert, que perguntaram a ele, mas quem é Madame Bovary? Sim. E ele disse, Madame Bovary, c'est moi. Quer dizer, a Madame Bovary sou eu. Entendeu? Não precisa Genial. procurar uma mulher que... Entendeu? Uma mulher que saiu, deixou o marido. Não, sou eu. Somos todos nós. Uma mulher que representasse. Não. Madame Bovary, c'est moi. Então, ela, c'est toi. C'est moi. Ela, c'est toi. Aussi. Também, não é? Sim, Também. sim. Não é só você, mas Claro. é você numa dimensão de todos que você e que todos nós somos. Aham. Muito bem, seu Diego Landim. Vamos para o objeto surpresa? Bora nessa. O que você trouxe para mim? Vou abrir primeiro o seu. Me Só, tem aí. só mais uma propagandazinha. Sim, claro, fale. porque eu trouxe os postais. Ah, mas já mostrei os postais. Ai, mostrou? Enquanto você falava, eu mostrei. Você perfeito. falava do corpo e eu estava o tempo todo E mostrando. nós vamos também vender esses postais no dia. É? A gente vai ter uma lojinha com frases do espetáculo Olha, atrás. tem frases. Tem aqui Lê essa essas mulher sem frases. rosto e aí diz: ela, desconhece-te a ti mesmo. Olha, ela, o que verdadeiramente ali se ocultava ou se revelava? O que, afinal, quanto mais se oculta, tanto mais se revela? Pudéssemos ser apenas um enigma. Nascia ela, aquele dia também. Nasceu muda, não entendia tudo aquilo, não entendia todos aqueles olhares. Depois, ela de novo. O que tem por trás? Ela. O fato é que nada existia naquele corpo, senão a possibilidade de um corpo. O fato é que não consigo mais responder que corpo é possível. E por último, ela. Eu não estou dizendo nada do que vocês queiram ouvir. Estamos aqui para enxergar só aquilo que queremos ou que podemos. Supostamente, estamos aqui para escutar só o que conseguimos. Ela. E o que foi que ele me trouxe de objeto surpresa? Ai, vamos eu lá. trouxe objeto surpresa para ele. Como Aí é? eu quero primeiro o seu. Primeiro eu passo o seu. Vou ler. Deixa eu abrir. Não, deixa eu Ai, abrir você- para desculpe. fazer o pam, 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 Sim, pam. sim, pam. sim, E é sim. pesado, hein? É meio pesado. O meu é mais pesado, você vai ver. Vamos ver o que tem. Vejam vocês, antes de mim, o que tem aí. Vejam vocês aqui. Aí. O que é isso? Eu nem sei o que é. Chave, deixa eu ver. Opa. Cinturão? É um cinturão mesmo. Mas não é qualquer... Não é cinturão, não. É uma coleira. É uma coleira. Com a palavra, aquele que me trouxe a coleira. Eu já sei. Eu imagino, mas quero que ele fale. Essa O que foi? coleira me acompanha desde 2007, quando eu fiz o espetáculo Mundo Cão, meu primeiro aqui? solo. Abre aqui, não? Não, abre Não, não. não abre não, né? Abre não. E nem cabe mais na minha cabeça. Que minha E nem na cabeça minha, eu ia aumentou, colocar também na pois minha. é. Aí essa é a coleira que eu usava no Mundo Cão. Um espetáculo de teatro chamado Mundo Cão.
Meu primeiro solo dirigido pelo Washington Emes, maravilhoso. Sim, baseado na peça do Eduardo Albi, chamada História de um Zoológico. Zoo Story, Zoo Story, a história de um zoológico. Isso. Onde é que eu estava? Na plateia. Na plateia. Vendo você nascer ali como ator. Que bonito. Exatamente. Mas por que você trouxe? E aí Quis lembrar isso? Eu trouxe isso como um símbolo de um... Foi o meu primeiro solo, assim como ela, vai ser o primeiro solo da Jéssica. Da Jéssica Teixeira. E porque me acompanha essa coleira, eu nunca... Sempre tá lá no meu quarto, eu não fico usando ela não, nem cabe mais em mim. Mas me acompanha. Ano passado eu fui tratar novamente o texto do Mundo do Cão, agora sem usar, porque eu usava... Eu era seminu, o negócio era uma coisa meio sador, né? E aí eu botava isso no final, ficava pendurado. E aí eu fui fazer uma leitura, no Cena Leitura, um programa que eu tenho lá na Casa de Vento, com a Olga Nogueira. E aí eu ainda usei isso, quer dizer, um objeto que permanece na minha vida. Por quê? Para lembrar o que? A animalidade do corpo? Lembrar que a animalidade do corpo e o sacrifício que é fazer teatro. Eu botava isso como uma máscara. E o adestramento também, né? Cachorro adestrado. E a nossa pequenez humana, porque somos animais, como quaisquer outros. Né? Nós somos animais ali adestrados pelo teatro, mas ao mesmo tempo desadestrados também. Desadestrados. Né? Adestra e desadestra. Estou me lembrando aqui da ideia do corpo colonizado, né? Sim, do corpo colonizado pela cultura, né? Mas aí no nosso caso é um corpo colonizado pela cultura, sim. O cachorro também, né? Os cachorros também são colonizados pelos donos. É interessante porque quando eu botava isso no final do espetáculo, que era um cão que não existia, né? Era um cão que era ela também, num certo sentido, porque era um cão que não estava ali, mas não estava ali. Eu dialogava só com a coleira dependurada, como se ali houvesse um cão. E era uma relação de amor e ódio, eu me aproximava, me afastava da coleira e ela lá paradinha, como se ali tivesse um cão. E no final, eu precisava vesti-la para daí reconhecer que você era o cão. Que eu era o cão. Que o cão é você. O que não há também diferença entre o cão e você. Entre sujeito e objeto, que no fim das contas... Nós temos uma animalidade. Somos todos centauros. Centauros, minotauros. Somos centauros, metade homem, metade humano, metade animal. Híbridos, né? Então, esse homem que vê esse cachorro e tem essa relação, na verdade, é o próprio cachorro e mexe com toda essa questão do híbrido, né? Porque nós somos esse sujeito soberano, mas não tão assim. Nós somos animalescos também. E tem toda essa questão do centauro, né? Sim. Que é metade homem, metade animal irracional. Que tem a ver com o fauno também, né? Tem a ver com o fauno. Que acho que é esse quadro que você trouxe. É um autorretrato, né? Dá pra ver daqui? Dá, sim. É um autorretrato. É um fauno, né? Que sou eu saindo de mim mesmo para ser outra coisa. Tá aqui, são dois rostos aqui. Exatamente. É? E o fauno é aquele que se confunde com o bode, né? Com o bode. É um sátiro, É um sátiro. É um ser erótico e né, musical também, né? Racional e irracional. Muito bem. Você então nos trouxe esse objeto surpresa mostrar essa dualidade tensionada, em que uma hora o humano comanda, outra hora é comandado pela irracionalidade. Diego Landim, olha o que eu trouxe para você. Ai, meu Deus. Você me trouxe um objeto surpresa e eu lhe trouxe outro. Claro. Para pautar um tema. Veja. Vamos ver. Vamos ver o que tem um tema. Para pautar um tema. Caixa. Que caixa fabulosa. Linda. Abra para ver o que tem dentro e você vai dizer o que eu tô faltando. Não, mas aí tá coberto. Eu cobri a marca. Mas o cheiro tem. O cheiro tem. Coisa maravilhosa. Eu trouxe o uísque. Você acha que eu trouxe o uísque para quem? Maravilha. Você acha que eu trouxe o uísque para quem? Que delícia. Para pautar o quê? Que delícia. Para pautar a minha grande sede, né, que me acompanha, né? De todos os artistas, quer dizer, de trabalhar essa coisa da boemia, claro, do delírio do também, delírio né? total que o álcool pode despertar. A embriaguez em todos os sentidos, não só no sentido do alcoolismo, mas no sentido da embriaguez, de sair de um mundo... De borrar fronteiras. De borrar fronteiras, isso. Aí eu trouxe um uísque. Pena que eu não possa mostrar. Não pode, mas eu posso fazer? Pode. Fazemos um brinde? Para fazer um brinde, né?
Que Olha maravilha. aí, eu trouxe o uísque. Chega, me deu uma felicidade, eu já estava feliz. Mas fala um pouco sobre isso. A capacidade dos artistas, não é? Sim. De lidar com isso. Alguns lidando bem, outros não tanto, não é? De lidar com a embriaguez, com inebriar-se. Porque ela também fica perigosa uma hora, né? Mas eu passei um tempo sem essa embriaguez, digamos, física, né? Fazendo da minha lucidez uma embriaguez também. Mas eu tenho que assumir que sobre não dá. De cara não dá. De cara não dá. De cara não dá. De cara não dá. Eu tô aqui escondendo para não fazer propaganda, mas fica mais bonito assim. Mas fica mais bonito assim. É maravilhoso. Fica mais bonito assim. De cara não dá, mas eu queria que você falasse sobre isso. Sobre a relação entre criação, arte, noite, embriaguez, bares. Estamos lembrando aqui uma saudação a todos os grandes poetas que viveram nisso também, não é? Claro, você tem os poetas apolíneos e não dionisíacos, como o Cabral de Melo Neto, mas você tem Vinícius, você tem Baudelaire, você tem... Baudelaire, Rimbaud, e Mário Gomes. Mário Gomes, pois é. E tantos artistas daqui, de fora, artistas... A gente trabalha com surrealismo nesse espetáculo Ela, então para que melhor para ativar o nosso inconsciente do que um delírio, né? Que a bebida também proporciona, né? Agora, ela pode ser um divisor de águas. Depende da relação que você tenha com ela. Muito. É uma coisa, é você... Pode passar do limite, pode pisar na jaca e querer ir nadando na jaca e não querer voltar, né? Aí é perigoso. Aí é o perigoso, negócio, né? É perigoso. Mas é legal, você pisa na jaca e volta, pisa na jaca e volta. É bom, essa dualidade, essa tensão Que o Nelson chamava de tensão dionisíaca. Tensão dionisíaca. Tensão dionisíaca. Muito bem, obrigado, meu querido Diego Landim, Obrigado diretor demais. desta peça que vai estar em cartaz agora a partir do dia 6. Apresentação única. Apresentação única, mas vai entrar em cartaz sim, lá no Cine Teatro São Luís, a partir do dia 6 de fevereiro, às 20 horas, com a Jéssica 19 Teixeira. horas. 19 horas, né? Aqui? É É 19. 20 reais. Aqui é 20 é 20 e 10. reais, é 20 e 10. Mas na verdade a hora é 19 horas. Sim. Eu disse o preço, 20 reais e 10 reais. Dia 19, 6 de fevereiro. Ela, dirigida por ele, o nosso dialogador de hoje, Diego Landim, que veio nos falar aqui e veio nos presentear aqui sobre sedução. Na próxima semana, a gente volta com mais um diálogo e com mais uma sedução.